Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e no episódio de hoje vou trazer um pouco para vocês da autora de Metamorfose e Coisas que Guardei para Mim, Laura Garcia. Ela é uma jovem de 20 anos, estudante de psicologia e que já nos mostra logo de início que é uma caixinha de surpresas, cheia de habilidades e interesses. Conversar com ela foi algo diferente e vou amar compartilhar com vocês um pouco da nossa conversa. Afinal, Laura traz uma bagagem e um conhecimento, apesar de ter apenas 20 anos, que deixa qualquer pessoa super interessada em ouvir ela falar e entender um pouco da mente dessa jovem e incrível autora. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui hoje para poder falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho e participar de um podcast. Estava na minha lista de coisas que eu preciso fazer antes de morrer. Essa lista aqui é imensa. Bom, eu me chamo Laura Garcia, tenho 20 anos, tenho 2 livros publicados e além de escrever, meus amigos eles costumam brincar que eu sou uma caixinha de surpresas, que eu pinto quadros, eu toco vários instrumentos. Eu gosto de fazer muitas coisas, então eu sou uma artista completa, né? Assim que eles falam. Eu comecei a escrever há muito tempo. Vamos chutar aí, vai, assim, mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu comecei a criar essa paixão por escrita através de uma redação que a prefeitura da cidade tinha pedido para os alunos do 5º ano fazer, que era sobre alimentação saudável. Eu não sabia nada sobre esse tema. Uma aluna de 5º ano não tinha, vamos dizer assim, essa capacidade de escrever algo assim, com muitos repertórios. Então eu usei o texto de base que eles deram para poder escrever a minha redação. E aí, depois que essas provas foram corrigidas, a minha professora, que eu nunca vou esquecer dela, ela falou assim: a Secretaria de Educação falou que a sua redação foi a melhor da escola. Eu quero muito falar isso pra turma, você me permite? E eu fiquei muito feliz, eu fiquei saltitando de alegria. E foi tipo algo tão simples que fez eu sonhar. E aí no 6º ou 7º ano, uma outra professora tinha pedido pra gente escrever um conto. Ela disse que o meu conto foi o melhor da turma e que foi muito legal ter lido. E assim, eu tenho ele guardado até hoje. Foram pequenas coisinhas que foram me dando esse ânimo para poder começar a escrever e ler livros e planejar minhas próprias histórias. Comecei a escrever o meu primeiro livro, que se chama Metamorfose, Seja Você o Protagonista da Sua História, na pandemia. Eu já tinha uma ideia que eu queria escrever, mas eu nunca tinha colocado isso em prática. E aí a pandemia veio, eu não podia sair de casa, eu tava ficando maluca já, e aí eu decidi começar a escrever o meu primeiro livro. Esse livro foi baseado em histórias reais, e nele conta a história da Lucy, que é a protagonista, que passou por muitos sofrimentos na escola, em questão de bullying, tinha pensamentos suicidas, ela acabou desenvolvendo depressão. E ela conta em primeira pessoa como foi lidar com isso, o que ela sentia naqueles momentos, né? E com o passar do tempo na história, a gente vai conseguindo ver uma certa progressão nela, uma mudança de pensamentos, porque foram uma sequência de anos. Por mais que no livro isso não esteja explícito, aconteceu essas coisas em diversos momentos da vida dela. Então a gente vai seguindo a história, conhecendo um pouco como foi ela lidar com isso e como que ela vai ganhando força ao longo da sua vida. E aí eu tentei a editora, publiquei esse livro na editora Viseu. E depois de um tempo eu não conseguia escrever mais nada e foi muito difícil para mim isso. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar todos os meus textos que eu escrevi nos últimos 6 anos, vou juntar tudo em um livro só e lançar um livro com os meus textos e poesias. E esse é o meu segundo livro, que se chama Coisas que Guardei para Mim. É um livro muito pessoal, são sentimentos que eu guardei por muito tempo e que decidi transcrever eles para que outras pessoas pudessem ler. E quando eu lancei esse livro, que foi recentemente agora, faz uns 2 meses,
Muitas pessoas que compraram vieram falar para mim que os livros eles se sentiram na pele de entender o sentimento, sabe? Que se identificaram. E foi muito importante para mim, porque eu sempre desvalorizei meu trabalho. Esses textos, eles falam mais sobre sentimento, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre tristeza, alegria, esperança. E os meus livros, eu quero sempre seguir essa temática de sentimentos. Eu curso psicologia, estou no segundo semestre, quase finalizando em época de prova, mas meu foco é escrever livros sobre assuntos que a psicologia trata. O meu próximo livro que eu estou escrevendo é sobre ansiedade. E o próximo que eu vou escrever, que eu já estava até planejando, vai ser sobre suicídio. Então, tipo, eu vou seguindo essa linha para que as pessoas possam entender como que é sentir aquilo, ou pelo menos passar a buscar mais informações. O meu objetivo é realmente levar informações às pessoas para que elas estejam mais informadas, mais presentes no dia a dia daquelas pessoas que precisam de ajuda. E por conta dos meus livros, eu fui convidada para dar uma palestra ano passado em Goiás, para falar sobre essa questão do suicídio e dos meus livros e qualquer relação de tudo isso. Esse ano eu fui convidada para dar uma palestra presencial numa escola onde eu estudei para falar sobre o mesmo tema, e também me convidaram de novo para dar palestra em Goiás sobre o tema, só que incluindo a questão de pressão psicológica em tempos de vestibulares. É uma coisa que eu sempre quis, poder conversar com as pessoas sobre os assuntos que muitas vezes a sociedade minimiza ou que não enxerga, dizem que é besteira. Então, essa sou eu, uma pessoa que quer levar informação e que quer ajudar o maior número de pessoas que puder. Tu trata desses temas mais complicados nos teus livros, então, né? Eles são livros que são romances, histórias mais longas ou são textos curtos? E como que é escrever sobre esses temas delicados e tão importantes? Sim, os temas que eu trato nos meus livros são realmente esses temas mais complicados, sobre ansiedade, depressão, para poder conscientizar as pessoas. Eu tive que pesquisar muito para poder escrever, para poder não trazer alguma informação equivocada, para sempre manter a gente assim no contexto que a gente vive, né, hoje em dia, no presente. O Metamorfose, ele é uma história corrida. Ele é categorizado como autoajuda. Então, assim, foi baseada na minha história. Por muito tempo eu tive muita vergonha de poder falar isso para as pessoas, porque não queriam que me enxergassem com base no que eu escrevia, no que eu vivi, no que está escrito naquelas folhas de papel. Então, hoje em dia é quando eu tô mais tranquila para falar, porque eu passei a perceber que histórias que vão gerar esperança no leitor, de alguma coisa que foi real, que a pessoa tá ali para poder contar isso, vai ser algo que vai tocar com mais profundidade. E o segundo, que é coisas que guardei para mim, são textos corridos, textos curtos, poesias, e eu coloquei no final um conto que eu participei de um concurso de literatura no ano passado, e aí eu não ganhei, eu fiquei muito chateada e falei, pô, mas esse conto tá tão bonito, eu vou compartilhar. É muito difícil, realmente, para poder vincular tudo isso na realidade, na minha realidade, na realidade de outras pessoas, porque às vezes eu penso que o que eu sinto não pode ser o que fulano sente. Mas aí o fulano lê o meu livro e fala, cara, eu me identifiquei muito. Então, o maior cuidado que tem que ter ao escrever sobre esses temas, que é a parte mais complicada, é a questão de gatilhos, porque muitas vezes o que a pessoa lê ali pode causar um sofrimento nela, dela lembrar de alguma coisa do passado que não fez bem, e é por isso que na primeira página do livro, assim que você abre a capa, tem um aviso de alerta de gatilho, quais são os temas que vão ser abordados ali,
porque muitas vezes eu já li um livro que não tinha nenhum tipo de alerta e quando eu li me deu um negócio assim, sabe? Eu fiquei mal e eu queria muito que tivesse esse alerta. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui começar a escrever o livro foi: vou colocar um alerta de gatilho. Escrever sobre eles é complicado, porque são coisas que eu sinto, são coisas que eu senti. Então, muitas vezes no meio do processo eu me senti mal, eu chorei, eu parei de escrever, eu pensei em desistir, mas eu sempre tinha um propósito em mente: ajudar o maior número de pessoas que eu puder com a minha história. E essa linha de raciocínio foi o que fez eu cumprir meu objetivo, escrever outro livro e tá escrevendo outro, e assim que vai seguir o meu pensamento. Eu já ia perguntar sobre isso, se tem algum alerta no início dos seus livros, que agora até as editoras estão começando, né, a colocar, o que é importante, porque tem pessoas que não conseguem ou não se sentem bem lendo determinados temas. E é tão importante esse alerta porque tiveram pessoas que foram ler o meu livro e falaram assim: Laura, me desculpa, eu não vou conseguir ler o seu livro agora porque eu vi que tem um alerta de gatilho. Eu não tô emocionalmente bem, então me desculpa de verdade, mas eu vou ler um dia. Então, olha o tanto de coisa que a gente evita com isso, sabe? É algo simples, é uma página de um livro que tem que estar no início e que a gente consegue evitar tanto sofrimento nas pessoas, entende? Sim, e deve ter leitores que acabam trazendo um pouco dos próprios questionamentos ou vivências para ti, né? Ou ainda não passou por algo nesse sentido. Porque às vezes a galera acaba trazendo pro autor ou questionando ou perguntando se não é tu, né, naquela história, como tu se sente com essas trocas com os leitores. Alguns dos leitores, eles vieram, depois de ler o meu livro, vieram conversar comigo para contar a história deles. Uma troca muito grande, muito rica, onde ele pôde se expressar referente a um conteúdo, um livro que eu escrevi para me expressar. Então, isso foi gratificante saber que as minhas palavras tocaram outras pessoas. Muitas pessoas me perguntaram, sim, se era eu na história, porque tem muitas referências minhas, né? Que desde quando eu comecei a ler, qual foi o primeiro livro que eu li, que eu até cito no livro. E eles vieram me questionar e eu sempre negava. Falei, não, é uma mistura de histórias de várias pessoas que passaram por isso. Eu sempre procurava alguma forma de me esquivar da resposta que seria assim, sou eu nesse livro. Porque eu tinha muita vergonha, tinha medo do julgamento. Mas aí depois as pessoas que falaram, vai, fala a verdade, é você, né? Aí eu me senti aberta para falar assim, sou eu, mas não conta para ninguém. E abriram meus olhos para que falassem, para que eu pudesse, né, falar para as pessoas, sim, sou eu na história. Essa é a minha vida, essa foi a minha caminhada. E se você estiver passando por algo parecido, mantenha o seu coração calmo, porque buscando ajuda, buscando as pessoas certas para caminhar do seu lado, você vai melhorar, assim como eu ando melhorando dia após dia. E tu tem algum processo de escrita? Ou esses textos foram vindo para ti e tu só foi colocando tudo no papel? Eu nunca tive um processo de escrita. O Metamorfose foi algo que, como era a minha história, então eu já tinha todo um cronograma, vamos dizer assim, na minha mente. Eu só fui escrevendo tudo que vinha na minha mente e depois que eu terminei de escrever tudo, eu peguei aquele livro, li para minha irmã e falei: me ajuda a identificar o que eu preciso mudar, o que precisa de mais complemento. E ela foi me ajudando, né? O meu segundo livro foi a junção dos meus textos, né, que eu escrevi nos últimos 6 anos. Foram textos que eu escrevi em noites que eu não conseguia dormir, em dias que meu coração estava muito apertado e eu precisava colocar para fora de alguma forma. Então eu só peguei eles, dei uma ajeitada e
e coloquei no livro. Agora, o terceiro livro que eu tô escrevendo, eu tô fazendo todo um processo de traçar as qualidades, defeitos, características dos personagens, de escrever quais são os lugares das cenas, qual é a relação de tal personagem com a protagonista. Então, agora o processo tá seguindo uma linha bem certinha, porque como não é uma história minha, como eu tô inventando, não inventando, né, mas tipo criando desde o início, é muito mais difícil do que você já ter uma história da sua vida que era só colocar no papel. O meu processo tá sendo esse, organização de etapas para poder começar a escrever os capítulos e aí sim ter mais uma obra completa, escrita e publicada. Bom, essa nova obra que vai vir por aí, o nome temporário dela, né, que é o que eu pensei logo de início, assim, não sei se eu vou mudar, vai se chamar Luz da Lua. Ayla é a protagonista, ela sofre muitas pressões por conta de ensino médio, né, ter que escolher uma profissão, vestibular, e as pessoas querem pressionar ela em querer decidir por ela o que ela vai seguir, o que não deve seguir. O pai dela acabou sofrendo um acidente de carro e está em coma no hospital. E com isso a Ayla ela está sendo o apoio do irmão mais novo e o apoio da mãe. Elas eram muito próximas, só que depois do acidente elas começaram a se afastar. Isso foi um baque para Ayla porque elas eram melhores amigas, entende? Então a história vai se seguir em meio a esse caos e o livro vai se basear nesse sentimento de ansiedade dela. Só que nesse livro, diferente do primeiro, da Lucy, ela não tinha um acompanhamento psicológico e aqui a Ayla, ela vai ter sim um acompanhamento. Tem um personagem que é o psicólogo, que vai se basear em uma teoria específica da psicologia, que eu estou estudando bastante para poder falar sobre isso com mais autonomia. Mas vai ser um livro muito, muito especial mesmo. Vai ser uma obra que eu não vou escrever sobre mim por inteiro. Óbvio, vai ter partes minhas, partes da minha vida, dos meus sentimentos que vão estar nesse livro, mas que a princípio eu vou ter que construir uma história desde o início, os personagens, cenários, e tá sendo algo muito, muito legal fazer isso, de eu poder usar minha imaginação e criar essa história. E para quem quer ler os teus livros, onde vai encontrar eles disponíveis? O Metamorfose, seja você o protagonista da sua história, está disponível no site da editora, que é a Editora Viseu. E o segundo livro, que é Coisas que Guardei para Mim, é o contato para poder comprar ele é diretamente comigo. E os links para poder adquirir estão na bio do meu Instagram, que meu Instagram é srt_laura_. E lá eu também compartilho um pouco sobre o meu dia a dia, as coisas que eu ando fazendo, minhas pequenas conquistas. E quase acabando, tu tem alguma dica para quem quer começar a escrever? O primeiro passo é tente. Coloque no papel as suas ideias, primeiras frases, tudo aquilo que você quer transmitir para o leitor. Mas o primeiro passo de tudo, a dica essencial é comece, tente de verdade. Porque sem a tentativa a gente nunca vai saber do que nós somos capazes de conquistar, de fazer, de alcançar e tocar o coração de cada pessoa que vai ler a nossa obra. Outra dica muito importante é leia muito, tenha repertório. Porque uma professora minha um dia me disse que um bom escritor também é um bom leitor. Porque se você não tem o costume de ler, você também não vai ter outras formas de ver o mundo, de pensar, outras palavras novas para poder explorar, para poder colocar no teu livro. Então essas são as 2 dicas essenciais para quem quer começar. E
E tu tem dicas de leituras pro pessoal? Livros ou autores favoritos? O meu livro favorito foi o primeiro livro que eu li em toda a minha vida, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Foi um livro muito importante para mim, com ele eu aprendi muitas coisas, que principalmente a gente não deve acreditar que nada é impossível se a gente acreditar em nós mesmos. Então eu levo esse ensinamento do livro para minha vida. E um autor favorito meu, que eu sou suspeita para falar qualquer coisa, é o Harlan Coben. Ele escreve livros sobre suspense, sobre romance policial, e eu sou apaixonada. Eu pretendo futuramente poder, quem sabe, escrever um livro sobre suspense, sobre terror. Se um dia eu quiser assim, né, começar a investir em outros gêneros literários, mas se eu fosse escrever sobre outro assunto hoje, seria a me aprofundar mais em suspense. Mas ele é o meu autor favorito, mas o meu livro favorito mesmo sempre vai ser A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quero poder deixar aqui uma mensagem, que é um texto que eu coloquei no meu segundo livro, que foi inspirado em uma frase que uma professora minha da faculdade me disse. O texto se chama Sobre o Palco. Saia do palco por um momento, junte-se à plateia e se observe. Observe a sua dor. Busque entender o que te fere, o que está fazendo esse copo encher. Os ângulos diferem e quando mudamos nossas perspectivas podemos enxergar melhor tudo aquilo que nos rodeia. A vida é uma caixinha de surpresa. Nunca sabemos o que pode acontecer. Mas e se você ou eu desistisse hoje? Quantas coisas abandonaríamos? Essa inspiração desse texto foi referente a uma conversa que eu tive com essa professora, e ela me disse que às vezes a gente precisa sair de cima do palco e parar de observar a plateia e fazer a nossa performance. A gente precisa descer, sentar lá no banquinho para poder assistir o que está acontecendo na nossa própria vida, para poder entender e perceber o que é que está nos machucando, para que assim que a gente volte pro palco, a gente possa intervir e mudar aquela situação de alguma forma. Assim, espero que eu, você, outros autores que estejam nos ouvindo possam alcançar o tão esperado sucesso que nós queremos, e vai ser muito especial e muito importante a gente, escritores nacionais, poder conquistar um espaço nesse mundo literário. E este foi mais um episódio do podcast Pensando Alto. Dessa vez, conversei com a autora Laura Garcia, autora de Metamorfose e Coisas que Guardei para Mim. Essa autora é super interessante, jovem, e que já traz, né, já nos mostra que vem mais uma grande autora por aí, quem sabe, de livros super interessantes e que merecem ser lidos. Vou deixar todos os links disponíveis para quem quiser conhecer um pouco mais da autora e das obras dela, e para quem quiser divulgar, falar um pouco sobre suas próprias obras. Aqui no podcast é só entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio.